Olá a todos, amados irmãos e irmãs, paz e bem. Estamos hoje no nosso 11º capítulo, parte 2. Lembrando que no capítulo anterior, capítulo 11, parte 1, nós começamos a falar dos limbos, o que significa limbos. Se você perdeu, volta um capítulo aí nos vídeos aí que você vai ver, tá bom? Que é o capítulo 11, parte 1, que falou dos limbos e o purgatório. Hoje nós vamos falar só do purgatório. Entramos no purgatório, tá bom? Você que não é inscrito no canal ainda, se inscreve no canal, tem muito conteúdo bom. Nós temos a reflexão diária, que todos os dias, na parte da manhã, é colocado uma reflexão do Evangelho. É uma homilia em cima do Evangelho. A gente não lê o Evangelho, tá bom? Aí fica por conta, você dá uma lida no Evangelho para saber. Mas eu falo, Evangelho tal, capítulo tal, versículo tal. O Evangelho quer nos dizer isso. E eu mostro o que o Evangelho está nos narrando e o que a gente pode fazer para viver o Evangelho no dia. Ou seja, estamos caminhando com o Evangelho. O Evangelho vai nos falar isso. Então, no dia de hoje, vamos agir dessa maneira. Amados, é muito importante, a gente vai andar em cima da palavra de Deus. E quando menos pensar, nós vamos estar sendo o próprio Evangelho, sem precisar estar pegando em Bíblia e falando palavras ao vento, mas sim o Evangelho vivo, com atitudes, na prática. Entenderam, amados irmãos? Então, é muito importante também aí vocês me acompanhar. Então se inscreva-se, toque o sininho para ser notificado, porque toda vez que sai um vídeo, você recebe de primeira mão. Até esse também da reflexão diária. São 3 minutos de reflexão, ou seja, foi pensando naquela pessoa apressada que tem que ir trabalhar, que tem que pegar filho levar filho para a escola, aquela pessoa que sai às pressas e não consegue entender o que a palavra de Deus quer dizer. Então eu falo para você, você ouve dentro do seu carro ali durante 3 minutos. O que é 3 minutos? Para a salvação da nossa alma, porque é dia após dia. A salvação, a conversão, ela é diária. Então dia após dia nós vamos nos convertendo, dia após dia nós vamos caminhando para a salvação. Mas estamos aqui para falar do livro Tratado do Inferno, que hoje é o 11º capítulo, parte 2, que vem falando do purgatório. Muitas pessoas têm curiosidade de saber o que é o purgatório, como funciona, para que serve o purgatório. Então a gente vai contar tudo para você. O cristão informado não vai para o inferno, porque ele sabe do certo e do errado, tá bom? Então, amados irmãos e amadas irmãs, iniciemos aqui o nosso 11º capítulo, parte 2, o purgatório. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos do combate. Sede o nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordene de Deus, instantemente pedimos. E a vós, príncipe da milícia celeste, pelas virtudes divinas, precipitai o inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perderem as almas. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O purgatório. Estamos falando do livro Tratado do Inferno, que foi o arcanjo Rafael que levou Santa Francisca Romana até o inferno. E ela conheceu ali como que seria o sofrimento das almas do inferno. Também chegou a conhecer o purgatório e ela escreveu em seu diário, que é esse que nós estamos lendo. É uma história resumida? É uma história resumida, mas quem pegou esse livro
desde o começo, se abasteceu de informações necessárias para combater este combate contra o nosso maior rival, o inimigo. Porque o nosso inimigo não é aquele irmão que está do nosso lado, aquela pessoa que não gosta da gente. O nosso inimigo é pior porque a gente não vê. Ele nos cerca, nos ronda, nos puxa o tapete e nós não vemos. Se não tivermos armado com a armadura do cristão, com o conhecimento, com a sabedoria, com a comunhão em Deus, vamos tomar pancadas do inimigo. Continuação, 11º capítulo, parte 2, o purgatório. Quando o anjo da guarda conduz para este purgatório inferior a alma que lhe é confiada, ele se coloca do lado direito da porta, enquanto que o anjo mau fica do lado esquerdo e permanece lá até que a alma inteiramente purificada se torne livre para subir ao céu. É ele que recolhe os sufrágios oferecidos a ela na terra e os apresenta à justiça divina, que lhe as devolve, para que ele as aplique a esta pobre alma como um remédio que alivia as suas dores. Apresenta também à justiça divina todas as boas obras realizadas durante sua vida mortal. Olha só, apresenta também à justiça divina todas as boas obras realizadas durante a sua vida mortal. Você está fazendo boas obras? Você está sendo um bom irmão, um bom pai, um bom filho? Está ajudando Jesus chagado nas ruas? Não está julgando? Está cumprindo os mandamentos de Deus? Quais as obras que você tem feito para a salvação da tua alma? Como está a tua obra de caridade hoje? Porque caridade não é só dar dinheiro e dízimo na igreja. Caridade é muito mais além. Enquanto que o anjo mau mostra sem cessar a justiça divina os pecados que ela cometeu. Como estão os seus pecados? As suas boas obras cobrem os seus pecados? Quando uma alma faz doações antes da sua morte, Deus em sua bondade logo as aceita e as recompensa, mesmo quando os encarregados de concretizar essas doações na terra por negligência não fazem. No entanto, se ela colocou em testamento tais doações para serem concretizadas depois da sua morte por apego às riquezas, Deus somente a recompensará após o prazo estipulado por ela para sua execução. Este purgatório inferior divide-se em 3 prisões separadas, onde o fogo não tem igual ardor, queima mais na primeira do que na segunda e esta mais do que na terceira. Ora, a primeira é reservada aos sacerdotes e religiosos, mesmo se cometeram pecados menores do que os leigos, porque tiveram mais luzes e não honraram a sua dignidade como era devido. Francisca viu nesta prisão um padre muito piedoso, mas que satisfez demais o seu apetite no uso dos alimentos. A segunda prisão é a morada dos religiosos e dos clérigos que não honraram o sacerdócio. Na terceira habitam as almas dos leigos que cometeram pecados mortais e não os expiaram durante a sua vida na terra. Os tormentos, portanto, não são iguais em cada uma dessas prisões.
são mais ou menos cruéis segundo as dívidas e a qualidade das pessoas. Os superiores sofrem muito mais do que os inferiores, conforme uma alma é menos ou mais culpável. Os súplicos são mais ou menos cruéis, e a duração deles mais ou menos longa. Depois de ter considerado o purgatório inferior, Francisca foi conduzida a ver o purgatório intermediário. Ora, tal como o outro se divide em 3 partes, cuja primeira é um lago de água gelada, a segunda um lago de pés derretido misturado com óleo fervente e a terceira um lago de metais luquefato. É neste purgatório que são colocadas almas que não cometeram pecados graves suficiente para serem colocadas no purgatório inferior. São os pecados veniais que conduzem a este purgatório intermediário. Nesta prisão há 38 anjos que sem cessar são ocupados a transvasar estas pobres almas de um lago para o outro, o que fazem de maneira muito graciosa e com grande caridade. Estes anjos não são escolhidos dentre os anjos da guarda. Os outros anjos que a bondade divina encarregou deste ministério atribuem sua missão à bondade divina, porque a presença deles é um grande alívio para estas almas. A serva de Deus recebeu nesta visão várias luzes sobre a aplicação dos sufrágios que os vivos oferecem pelos mortos, que merecem muito serem comunicados. Conheceu primeiro as missas, indulgências concedidas e as boas obras oferecidas por certas almas. Pelos parentes e amigos não são integralmente aplicadas. Elas recebem, sim, a melhor parte, mas o restante é repartido entre todas as almas do purgatório. Francisca conheceu, segunda, que estas ofertas feitas por erro a almas que já estão no céu são primeiro em proveito das que fizeram, e depois das do purgatório. Conheceu o terceiro, que estes mesmos auxílios dirigidos pelos vivos às almas que eles pensam estar em via de salvação, mas que de fato estão condenadas, entrar integralmente no tesouro dos seus próprios autores, porque nem os condenados podem deles aproveitar. Nem Deus permite que sejam aplicados às almas do purgatório. E é de se notar que Francisca, ao sair de uma dessas visões, que havia durado cerca de 2 horas, pensou ter passado um tempo bastante considerável. Resulta daí, portanto, que o tempo que parece passar rapidamente na Terra parece muito longo na eternidade. E o nosso 11º capítulo, parte 2, se encerra por aqui. Espero que vocês tenham gostado de ouvir falar do purgatório. Acompanhe desde o começo, se inscreve no canal, compartilhe, comente, a sua opinião é muito importante, eu vou responder a todos. Próximo capítulo, 12º, nós vamos falar da glória dos santos nos céus. Quem não tem curiosidade para saber como que as pessoas canonizadas santas por nós na terra, como que são no céu, o que elas fazem nos céus, né? Onde elas ficam, vamos saber no nosso 12º capítulo. Deus abençoe a todos vocês, até amanhã, se Deus quiser. Paz e bem, e São Miguel Arcanjo, defendei-nos do combate. Sede o nosso refúgio contra as maldades, as ciladas do demônio. Ordem de Deus instantemente pedimos.
E a vós, príncipe da milícia celeste, pelas virtudes divinas, precipitai o inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perderem as almas. Amém. Até amanhã, se Deus quiser.